A paz do Senhor Jesus, irmãos, irmãs, vamos nesse momento começar a reflexão da palavra. Eu quero começar orando com vocês, pedindo para que Deus nos abençoe aqui através dessa palavra. Senhor Deus, nosso Pai, nós nos colocamos em Tua presença nesse momento, pedindo que o Senhor, nesse dia, nos abençoe, nos ajude a compreender a Tua palavra e abençoe cada um de nós aqui. Em Teu nome nós pedimos. Amém. Irmãos, eu queria começar esse momento de reflexão aqui com vocês, dizendo que nós estamos iniciando uma nova série de pregações aqui na igreja de Vila Medeiros, com o título Ouça, Cartas do Noivo à Sua Igreja, onde nós vamos refletir sobre as cartas de Jesus ali, foram escritas às 7 igrejas do Apocalipse. Eu quero até começar essa reflexão fazendo aqui um exercício de imaginação. Imagine você se a igreja aqui de Vila Medeiros recebesse uma carta do próprio Jesus endereçada a ela. Imagine também se eu viesse até a frente aqui no púlpito e fizesse a leitura dessa carta no momento do culto do sábado de manhã. Imaginou? Pois bem, segundo o livro do Apocalipse, 7 igrejas tiveram esse privilégio. E a gente vê registrado essas cartas, capítulo 2, capítulo 3 do Apocalipse, são essas igrejas. A igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E de cara assim a gente tem algumas curiosidades para falar sobre essas cartas, até como início dessa série, dizer o seguinte, uma pergunta: por que Jesus escreveu a 7 igrejas, sendo que havia dezenas de outras igrejas naquela região, que é a região da Ásia Menor? Por que Jesus escreveu apenas para 7 igrejas? E aí nós entendemos que isso tem um significado simbólico importante, porque o número 7 no livro do Apocalipse, ele tem sempre traz consigo a ideia de plenitude ou totalidade. É sempre usado para referir-se a algo pleno, algo completo. Dessa forma, a gente aprende que, simbolicamente, aquelas igrejas que foram igrejas reais, que existiram ali no primeiro século, essas igrejas reais, elas também são representação da igreja em sua totalidade. Ou seja, aquelas igrejas representam a igreja de Cristo de todos os tempos, em todos os lugares, e isso nos autoriza a dizer a vocês que aquelas cartas, as cartas ali do capítulo 2, capítulo 3 do livro do Apocalipse, são cartas escritas também para nós. Que essas cartas, elas têm mensagens atemporais, com ensinamentos, desafios e promessas e ensinos para a igreja de hoje também, né? E aí que vale muito a pena a gente examinar, exatamente para ver como Cristo nos enxerga como igreja e o que Ele espera de nós. O que Ele espera de nós. Então, até é importante porque que a gente coloca esse título na série, Ouça. Exatamente por um detalhe que existe nessas cartas. Sempre o texto começa, cada uma dessas cartas começam com uma expressão, assim diz aquele. Da mesma forma, essas cartas sempre vão terminar com outra expressão que diz assim, quem tem ouvido, ouça. Então, o que é ouvir? No sentido bíblico, sobretudo na cultura judaica, o verbo ouvir não é apenas escutar com os ouvidos, mas é escutar com o coração, é escutar com a mente. Tem a ver com obediência, tem a ver com praticar aquilo que se ouviu. Então, quando aparece essa expressão, ouça, vem nos chamar a atenção para a importância, para a urgência daquilo que vai ser dito, e está nos convidando a ouvir a voz do Senhor Jesus. E de fato, Jesus, nesse tempo
tão maluco que nós estamos vivendo, no meio de tantas vozes, de tanta confusão. Nós estamos vivendo dias difíceis no nosso país, dias difíceis para a humanidade, e é nessa época que a gente precisa, sobretudo, ouvir a voz do Senhor Jesus. Então eu queria que você pegasse a sua Bíblia nesse instante, e nós vamos fazer a leitura do texto de hoje, que é Apocalipse, no capítulo 1, os versículos de 9 a 20, onde nós lemos da seguinte forma, olha, o que está escrito aqui, ó. Diz assim: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimo por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito, e ouvi por trás de mim uma forte voz, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envia a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, com um cinturão de ouro ao redor do seu peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve. Os seus olhos eram como chama de fogo, os seus pés como de bronze numa fornalha ardente, a sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita, e os 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Glória a Deus por essa palavra. O que esse texto me ensina, te ensina? Uma coisa que de cara a gente percebe aqui, eu fiz a leitura aqui do versículo 9 do capítulo 1 de Apocalipse até o versículo 20, versículo 9 até o 20. E nesse primeiro capítulo do Apocalipse a gente aprende um dado importante, que não só apenas as cartas, aquelas que estão escritas no capítulo 2, capítulo 3, não só essas cartas, mas todo o livro do Apocalipse foi escrito, endereçado a essas 7 igrejas. A gente já explicou isso. Essas 7 igrejas representam a igreja em sua totalidade. Ou seja, o livro do Apocalipse foi escrito para nós, para mim, para você, para a nossa igreja. Esse livro é para nós. E eu pergunto aqui algo importante para a gente refletir. Você tem medo do Apocalipse? Você lê esse livro sem dificuldade? Você entende o que ele quer ensinar para você? Hora ou outra eu ouço pessoas falando que tem medo, tem dificuldade em ler o livro do Apocalipse. Essa semana mesmo alguém disse assim: olha, eu não gosto de ler muito o Apocalipse porque ele é muito enigmático, mas o fato é que Jesus escreveu essa carta, essa mensagem para a igreja, e a igreja precisa entender o que ela significa. E muitos, por não entender, acabam deixando de viver, de experimentar as bênçãos que esse livro traz para nós.
E para a gente entender o livro do Apocalipse, é fundamental nós entendermos o contexto em que ele foi escrito. Por que o Apocalipse foi escrito? Claro, para revelar o futuro, para mostrar as coisas relacionadas à volta de Jesus, ao tempo do fim. Mas, além disso, havia um contexto em que ele foi escrito. Quando a igreja recebeu, os primeiros leitores do livro do Apocalipse eram de uma igreja, ou eram de igrejas que estavam debaixo de uma ferrenha perseguição. Naquela época, ser cristão era um crime, como um crime sujeito à pena de morte. Muitos crentes morreram martirizados nessa época, nesse contexto. Muitos morreram, e o próprio livro ali, as cartas que são escritas, capítulo 2, capítulo 3, cita ali pelo menos um mártir que morreu nessa época, que foi um presbítero, que foi um líder, alguém que morreu por pregar o evangelho. Na época que o apóstolo João escrevia o livro do Apocalipse, todos os apóstolos já estavam mortos e todos eles morreram martirizados, a fio de espada. Um crucificado, outro decapitado, de maneira que muitos morreram, ou melhor, todos os apóstolos já estavam mortos nessa ocasião. E ser cristão nesse contexto era um contexto em que estavam sofrendo demais. Né? O imperador dessa época era um cidadão chamado Domiciano, que foi um dos imperadores mais terríveis, algoz dos cristãos. E assim, inclusive o apóstolo João, segundo o versículo 9 que nós lemos, ele estava exilado. Então, era uma situação terrível, de perseguição, de sofrimento, de dor. Imagine a situação daqueles irmãos. Como que eles estavam lidando com tudo aquilo? Alguns estavam dizendo, olha, o que aconteceu? O que deu de errado? Será que Jesus esqueceu suas promessas? Será que ainda Jesus vai voltar? Pedro fala que alguns, né, um pouco antes dessa mensagem aqui, Pedro escreveu dizendo que alguns já estavam achando que a vinda de Jesus estava tardia, porque eles esperavam que a volta de Jesus acontecesse logo, e agora eles estão questionando a fé. E nesse contexto, vendo os apóstolos morrerem, vendo cristãos sendo açoitados e sofrerem, cristãos sendo jogados em arenas para serem devoradas por feras por causa de sua fé, muitos estão dizendo, será que vale a pena ter essa fé? E alguns estão pensando em desistir, outros estão abandonando a fé. Vocês estão entendendo que terrível esse contexto? Até o crente mais maduro chegaria a duvidar. Até o cristão que tivesse a maior fé, chegaria uma hora que ia questionar essa fé natural. O sofrimento faz com que isso acontecesse. Né? Então, muitos estavam ali sem esperança, porque parecia que o mal estava vencendo. Parecia que a história era como um trem descarrilhado, que não tem um comando, que Deus não está no comando da história. E é nesse contexto que o Senhor Jesus envia um anjo para falar com João, para dizer, escreva, eu tenho uma mensagem para a igreja. E essa mensagem, e você vai ver a partir do capítulo 1 do Apocalipse, a mensagem é essa: eu não abandonei a minha igreja. Eu sou todo-poderoso. E eu estou aqui cuidando da igreja. A história não é um trem descarrilhado, não. Esse texto vai mostrar que existe alguém que está sentado num alto e sublime trono, seu nome é Jesus, e ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. E ele está cuidando da igreja. E por mais que a cena, e por mais que o contexto possa parecer algo complicado, as coisas não são como parecem. Jesus Cristo está no comando. E para mostrar que ele está no comando, ele revela para João o que estava acontecendo. Então, revelação significa isso, descortinar, mostrar, revelar o que está acontecendo, e revelar para João o que iria acontecer. Então, através do livro do Apocalipse, Jesus se mostra como aquele que está no comando, e ele mostra o final dessa história. Está difícil, mas o final dessa história é vitória. O final dessa história é um final feliz de Cristo e a igreja. O livro do Apocalipse é para mostrar Cristo vencedor e que a igreja vence com ele também, que a igreja e Cristo são vencedores. Em outras palavras, um livro é um livro de esperança.
O livro é um convite à perseverança, dizendo, vai valer a pena, por mais difícil que seja, o final já é garantido e a vitória é certa. Então a gente tem que ler esse livro e tem que aprender sobre ele. Aí, uma questão que surge, então, ao ler o livro do Apocalipse é, então por que é tão difícil entendê-lo? É difícil entendê-lo porque ele foi escrito num código. Ele foi escrito de uma maneira que hoje nós temos dificuldade de entender, mas as pessoas que viviam naquela época, quando ouviam ou quando liam o Apocalipse, entendiam facilmente o significado de cada uma das palavras. Eu exemplifico isso dizendo o seguinte, que existem tipos de literaturas diferentes, existem literaturas que são próprias de cada lugar. E eu falo assim, por exemplo, a literatura de cordel é uma linguagem própria de uma região do nosso país, que é o Nordeste, onde se conta a poesia de uma forma própria, de um linguajar próprio, que quem não é daquela região, daquele contexto, vai ter uma certa dificuldade de compreender, mas quem é dali, daquele contexto, entende plenamente. O livro do Apocalipse foi escrito numa linguagem que é chamada linguagem apocalíptica, e quem é daquele contexto compreende facilmente o que significa. E assim, além disso, esse código ele pode ser decodificado, ele pode ser compreendido, porque o próprio texto dá as pistas, e a gente, buscando essas pistas, consegue compreender o seu significado. E por que foi escrito num código? Porque eles estavam num momento de perseguição. Então, é possível que um cristão estivesse andando com uma cópia do livro do Apocalipse, e um soldado romano chegasse para ele e dizer, o que você está carregando aí? E se ele entendesse que aquela mensagem ali era uma mensagem contrária a Roma, aquele cristão seria morto. Então, quando ele abriu o livro do Apocalipse, ele não conseguia entender nada, porque estava em código. Certo? E era uma maneira de Deus proteger a sua igreja, guardar ali para que a mensagem chegasse a outros. Mas, apesar de ser um código que as pessoas comuns não entendiam, os cristãos entendiam, e o próprio texto nos dá sinais, indícios de como nós podemos decodificar essa mensagem. Mas, enfim, é possível ler o livro do Apocalipse. Inclusive, a gente indica um livro que é o livro O Apocalipse, que é um livro publicado pela Igreja Adventista da Promessa, pela editora da Promessa, que ajuda você a compreender e entender esse código do livro do Apocalipse. Por fim, vamos lá. Hoje nós estamos iniciando essa série que fala sobre as cartas, as cartas às 7 igrejas do Apocalipse. E esse texto que nós acabamos de ler aqui, ele nos apresenta Jesus. O livro do Apocalipse começa nos falando quem é Jesus. Isso é poderoso, isso é grandioso, porque todas as cartas foram escritas ou vieram de um só remetente, que é Jesus. Destinatário a toda a igreja, mas quem está escrevendo é Jesus. E é importante a gente entender quem ele é. Um fato importante é que, se nós queremos vencer em tempos difíceis, tempos complicados, tempos angustiantes, o que mais nós precisamos, irmãos, é termos uma visão clara de quem Jesus é. Saber o quanto ele é poderoso, o quanto ele é grandioso, o quanto ele é majestoso. Porque quando nós entendemos quem ele é, o quanto ele é poderoso, e quando nós compreendemos que ele está do nosso lado, que ele nos garante a vitória, a gente passa pela tribulação com mais facilidade. E nesse livro, nesse primeiro capítulo do livro do Apocalipse, onde Jesus é apresentado para nós, João vai ter a sua primeira visão, a sua primeira experiência com o Senhor, que é narrado aqui a partir do versículo 20. Eu queria olhar essa experiência que João teve aqui, dividindo em 3 partes. Então, são 3 elementos dessa experiência. O primeiro elemento é uma missão sublime que ele recebe. O segundo elemento dessa experiência é uma visão magnífica que ele teve. E em terceiro lugar, eu quero destacar a reação natural que ele teve diante dessa visão.
quero compartilhar com você e pensar com você sobre isso. Primeiro, sobre uma missão sublime. Se você quiser anotar aí, ou pegar na sua Bíblia e marcar essa ideia de que agora João começa tendo, nessa experiência com Deus, uma missão. Ele recebe uma missão. Está a partir do versículo 9, quando diz: eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento e no reino, na perseverança, para a qual Jesus nos chamou. Eu estava exilado na ilha de Pátimo por pregar a palavra de Deus e testemunhar a respeito de Jesus. Versículo 10 diz: era dia do Senhor e eu me vi tomado pelo Espírito. Eu estava em espírito e de repente ouvi atrás de mim uma forte voz, como o toque de uma trombeta. E a voz dizia: escreva num livro tudo o que você vê e envie às 7 igrejas que estão nas cidades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Olha, o que a gente aprende sobre essa experiência sublime, ou essa missão sublime que ele recebe? João se apresenta. Ele se apresenta como companheiro. Ele não coloca aqui a sua condição prerrogativa de apóstolo. Ele se coloca como companheiro no sofrimento e na luta. E ele mostra a circunstância em que ele estava. Ele estava numa situação muito difícil. João, naquele contexto, é o principal apóstolo da igreja e é aquele que carrega sobre os seus ombros essa responsabilidade. Todos os apóstolos já estavam mortos e ele estava ali na condição de líder da igreja, principalmente daquelas igrejas da Ásia Menor. E ele estava numa condição muito complicada. Ele estava preso. Ele estava exilado na ilha de Pátimo. O que era a ilha de Pátimo? A ilha de Pátimo é uma ilha que fica no Mar Egeu, que tem uns 32 quilômetros de diâmetro, ali, uns 32 quilômetros quadrados, né, de local, essa ilha. E esse lugar era usado no final do primeiro século como uma colônia penal, onde era enviado para lá prisioneiros que eram perigosos, mas que por algum motivo o Império decidiu não matar, não executar, mas eram jogados lá naquela ilha para morrerem lá. Lá eles eram obrigados a fazer trabalho forçado e ali era um lugar que era uma ilha vulcânica, então um lugar extremamente inóspito, difícil de se viver, e João estava lá nessa condição. E o versículo fala para a gente o motivo dele estar lá. Ele estava lá por pregar a palavra. Ele estava lá por falar de Jesus, por ser um cristão. Então, imagina essa cena, essa situação, né? Nós aqui no Brasil, a gente não tem muito essa experiência da perseguição por causa do evangelho. A gente fala de uma ou outra perseguição que a gente enfrenta, mas nada comparado a essa situação aqui de você ser privado da sua liberdade, correr risco de vida por pregar a palavra. Era assim que o João se encontrava, e ele dizia: e eu estou aqui por causa de Jesus, por causa da palavra. Agora, o que eu gostaria de chamar a sua atenção para esse texto é o fato, irmãos, de que aquela situação difícil, aquele lugar inóspito, né, terrível que ele estava e que ele estava vivendo, aquilo não impediu que João ouvisse a voz de Deus. E isso é impressionante. Não impediu que ele fosse cheio do Espírito Santo, que ele tivesse cheio de Deus. Porque o texto diz que João, nessa situação, ele foi cheio, ele estava cheio do Espírito Santo, ele foi tomado pelo Espírito, ele estava em espírito, ele estava conectado a Deus, ele estava com o pé no vale, mas a sua cabeça estava no céu, na solidão daquela ilha, no isolamento terrível em que ele estava vivendo. João conseguiu ouvir uma voz poderosa. Isso é magnífico, irmãos. Porque Roma conseguiu impedir
que João visse e que João falasse, que João ouvisse a voz de outros cristãos, de outros irmãos, mas não pôde impedir que ele pudesse ver a glória de Deus, não impediu que ele pudesse ouvir a voz poderosa do Cristo exaltado e glorificado. E eu aprendo com isso que não importa a circunstância, a dificuldade que a gente esteja enfrentando, o Todo-Poderoso pode nos tocar, o Todo-Poderoso pode nos transportar para a sala do trono e nós podemos ali ouvir a sua voz. Coisas extraordinárias acontecem muitas vezes nos momentos mais difíceis da vida. E ali João ouve a voz poderosa de Jesus, uma voz como de trombeta, com uma ordem muito clara: escreva o que você vê, o que você ouvir, escreva e envie às igrejas. Que missão sublime que ele está recebendo aqui. Ele está sendo convidado para ser porta-voz de Jesus, para ser testemunha de Jesus. E ele seria usado como um instrumento humano para trazer uma mensagem à igreja. Da mesma forma como todos nós somos também convidados a ouvir a voz do Senhor, como todos nós somos convidados a sermos usados por Deus como instrumento da sua palavra e do seu querer. Então ele recebeu uma missão sublime. Nós também somos convidados para ser testemunhas de Jesus nesse tempo e trazer uma mensagem de Jesus para a sua igreja, para o seu povo. Que você seja um instrumento de Deus, que você seja usado e ousado nas mãos de Deus. No caso de João, ele foi convidado para ser o relator dessa carta, para escrever essa carta, e ele foi convidado também para ser o carteiro. Ele seria aquele que, depois que saísse daquele exílio, entregaria em mãos para os anjos das igrejas, para que essas cartas pudessem ser lidas, pudessem ser vividas pelas pessoas. João teve uma missão sublime e nós também temos. O segundo elemento aqui que eu aprendo com essa leitura que nós fizemos é uma visão magnífica que João tem aqui. Versículo 12 diz: quando me voltei para ver aquele que falava comigo, ele ouviu uma voz poderosa atrás dele, e aí, diante dessa voz poderosa, ele virou para ver quem é que estava falando e diz: vi 7 candelabros de ouro, e em pé entre eles havia alguém semelhante ao Filho do Homem. Olha que impressionante essa visão e essa ideia. Quando olha, de quem que é aquela voz poderosa, irmão, irmã? Quem que é aquela voz poderosa? Quem estava falando atrás de João? Era Jesus, exaltado, glorificado. E ele olha para ver, mas é curioso o fato de que ele não enxerga Jesus diretamente. Ele vai enxergar ali os candelabros, 7 candelabros. Você sabe o que são aqueles candelabros? O versículo 20 responde para nós. Aqueles candelabros eram as igrejas, aquelas 7 igrejas, ou a igreja de Cristo no mundo. E é curioso o fato de que ele vê primeiro os candelabros e depois aquele que anda entre os candelabros. Porque a primeira parte da visão dele, ele vê a noiva de Cristo. Ele tem uma visão sobre a igreja. Antes de ter uma visão sobre o Cristo exaltado, ele teve uma visão sobre a noiva, sobre a igreja. E isso é poderoso. O significado dessa verdade é que o mundo só vê Cristo, os seres humanos só verão Cristo através da igreja. Ninguém pode ver a glória de Cristo se não for através da sua igreja aqui na terra. Você precisa da igreja, você precisa entender o papel da igreja, você precisa fazer parte da igreja. O que é a igreja nesse texto? É esse candeeiro, é esse candelabro, que era onde se acendiam as luzes, né? Eram como lâmpadas. Assim também a igreja precisa ser luz para as pessoas nesse tempo. Nós precisamos ser luz, nós precisamos ser esse candeeiro num mundo que está em trevas.
E esse texto mostra que a igreja, além de ser luz, ela é muito importante, ela é preciosa para Cristo, porque diz que a igreja ali é representada pelos candeeiros ou os candelabros de ouro, mostra o quanto a igreja é valiosa, muito mais do que ouro, mas o ouro ali simboliza esse valor, e diz a palavra que além de ser de ouro, Cristo Jesus passeava no meio dela, andava no meio da igreja. E de fato, irmãos, Cristo anda no meio de nós. Cristo está com a sua igreja. A presença de Cristo está no meio do seu povo. E assim eu posso declarar isso para a igreja de Cristo. Jesus Cristo está aqui. Jesus Cristo está passeando em nosso meio. Jesus Cristo está aqui olhando para nós. Ele conhece a sua igreja. Ele conhece as suas dores, seu sofrimento. Ele conhece seus dilemas. Ele conhece e Ele cuida da igreja. Ele conhece suas qualidades, seus problemas, suas dores, seus pecados. E apesar disso, apesar de conhecer as fragilidades da igreja, Ele passeia no meio da sua igreja, cuidando dela, inspecionando, como um inspetor, como alguém que examina, mas também como alguém que cuida, como alguém que cura a sua igreja. Ele conhece a vida de cada crente. Ele conhece cada um de nós, conhece no seu íntimo, Ele conhece. Nós somos alvos do cuidado e da inspeção de Jesus na nossa vida. A nossa oração precisa ser aquela oração do salmista no Salmo 139, que dizia: sonda-me, ó Deus. De fato, Ele está pronto para nos sondar, para ver o que está errado em nós, os caminhos errados em nós e nos corrigir, mas também está conosco para nos guardar. Há uma promessa dele: certamente estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está com a gente, Ele está com você, e por isso nós podemos ter certeza de que Ele, que é o Senhor da história, está guiando, está direcionando a nossa história, e nós podemos crer nessa verdade. E esse texto vai dizer desse Cristo que cuida de nós, que zela por nós. Ali, além dos 7 candeeiros, o texto fala de 7 estrelas. No versículo 16 fala que na mão de Cristo estão as 7 estrelas. O versículo 20 explica que essas 7 estrelas são os anjos da igreja. A gente entende como os pastores, como os líderes. A igreja, Deus, Jesus está passeando no meio dela e cuidando dela. E os pastores estão nas mãos de Cristo, como forma de proteger, e aqui é uma representação da igreja também. Essas 7 estrelas é uma representação da igreja. Significa que a igreja está nas mãos de Cristo. Significa que na sua mão direita, né, que Ele está conduzindo, Ele está dirigindo, Ele está trabalhando, Ele está tocando e abençoando a sua igreja. Essa é uma verdade que indica para a gente o fato de que Ele, ao mesmo tempo, protege, mas também Ele guia a sua igreja. E guia como? Falando conosco. Ele guia, nos impulsionando pelo seu Espírito. Jesus fala conosco. Esse texto fala sobre isso. Então, que você ouça a voz dele. Ele é real, ele é verdadeiro. E nesse tempo em que mais nós precisamos ouvir a sua voz, é o tempo em que Ele mais tem falado conosco, igreja. E que a gente possa então dizer: sim, Senhor, eu quero ouvir a sua voz. Eu quero ouvir a sua palavra. E eu queria te chamar a sua atenção para esse fato. João olha para ver quem está falando com ele. E aí nós vemos esse Senhor falando, esse Senhor poderoso, esse Senhor que tem a voz como de muitas águas, ou a voz como de uma trombeta, para indicar para nós que Deus está falando e que nós precisamos ouvi-lo. Que Cristo está falando nesse tempo, que a gente precisa ouvir a sua voz. Que você ouça a voz de Jesus. Ouça a voz do Senhor Jesus pelas pregações, pelos hinos que se cantam, as orações que se fazem, que você possa ouvir através de pequenos gestos. Jesus está trabalhando nesse tempo, está agindo. Que nós possamos ser sensíveis à sua voz, ao seu querer, à sua palavra. Essa é a visão de João, olhando, ele vê a igreja em primeiro lugar, e em segundo lugar, nessa visão sublime, João vê um noivo glorioso.
Ele olha e vê lá os candelabros, os candeeiros, e no meio desses candeeiros tem alguém passeando, e esse alguém é poderoso, é grandioso. João está contemplando ali o Cristo glorificado, o exaltado, o poderoso, aquele que é Senhor, que é Rei dos reis, aquele que é todo poderoso. Vê Jesus, vê o noivo da igreja em toda a sua glória e majestade. E ele destaca aqui algumas características, na verdade são 8 características que ele coloca aqui. Ele fala das suas vestes. Fala que as suas vestes eram longas. O que isso significa? A forma que ele descreve as vestes lembra as vestes de um sacerdote, mas lembra também as vestes de um rei. Aponta para a majestade de Cristo no seu sacerdócio e no seu reinado, na sua soberania. Ele nos conduz para Deus, mas Ele reina também sobre nós. Ele é rei, Ele é Senhor. Sua cabeça, diz que a sua cabeça e seus cabelos eram brancos, brancos como a neve, brancos como a lã. E isso é símbolo da sua divindade, da sua santidade. Mas também o fato de apontar para os cabelos brancos é sempre a ideia de uma indicação da sua eternidade, misturado com a sua sabedoria. Se espera que as pessoas que têm o cabelo branco, pela sua experiência, tenham mais sabedoria. E ao indicar o Deus, o Senhor, Jesus aqui como alguém de cabelo branco, indica a sua eternidade, os seus muitos anos de vida, sua eternidade e a sua sabedoria. O versículo 14 fala dos seus olhos, que dos seus olhos são como chamas de fogo, seus olhos são poderosos, e a ideia dos olhos aqui é uma mensagem sobre a sua onisciência. Ele vê tudo, e tudo ele prescuta. Ele consegue enxergar todas as coisas. O seu olhar tem um alcance sobre todas as situações, mas também a ideia aqui de um juiz que não adianta a gente tentar esconder os nossos pecados. Tudo para ele se desnuda. Tudo para ele vê todas as coisas. E não tem para onde nós fugirmos da presença e do olhar desse Deus. O versículo 15 fala dos seus pés, que os seus pés são como de um latão reluzente, ou como outras traduções, diz que ele é de bronze, como de bronze numa fornalha. Mostra isso, essa imagem fala de sua força, de sua estabilidade. É só para a gente entender assim, qual que é a alusão aqui, ou o que faz a gente... Que outro momento da Bíblia que a gente fala sobre os pés de alguém poderoso? A gente vai lá para aquela estátua do livro de Daniel, que fala de uma estátua que representa as nações da terra, e essa estátua é poderosíssima, com partes que são de ouro, de metal, porém, como que é os pés daquela estátua lá de Daniel? Os pés dele são de barro, são os pés de barro. Isso indica a fragilidade humana, a fragilidade dos reinos humanos, que vêm e passam. E basta uma pedrinha, né, aquela pedrinha ali que representa o reino de Cristo, lá em Daniel, basta uma pedrinha bater e aquela estátua se destrói. Os reinos humanos são passageiros, a força humana é falsa, é mentirosa, o poder humano é limitado. Mas quando fala de Cristo, mostra ele como alguém que tem os pés de bronze. Ele é poderoso, ele tem estabilidade, o seu reino é eterno, ele é poderoso, ele é grandioso, ele é majestoso. Então, ele tem onipotência, aponta aqui a onipotência e a capacidade que ele tem de esmagar os seus inimigos. Mas eu queria chamar a sua atenção para um fato interessante desse texto, que eu sempre fico imaginando. Você sabe como o fato de que o que se usava, ou como que eles usavam muito naquela época o bronze polido, que aqui fala do bronze polido. Sabe como que eles usavam? O bronze polido era um elemento que se usava
como espelho, né? Eles poliam bronze, que não tinha vidro como temos hoje. Então eles poliam o bronze, aqueciam e poliam o bronze, até que o bronze virasse um espelho. Eu entendo que o fato dele ser latão, os seus pés serem de latão, como de bronze polido, ou ser de latão polido, ou de bronze polido, como diz o texto, é um convite para a gente se curvar diante dele. É um convite para adoração, para a gente se colocar aos seus pés. E quando a gente se coloca aos pés de Jesus, seus pés faz a gente enxergar, faz a gente se ver como adorador, como importante. É lá nos pés de Jesus que nós encontramos o verdadeiro significado, é adorando a Ele. Isso é um convite para a gente se prostrar diante da sua majestade, do seu poder. E quando nós nos prostramos, nós enxergamos, não enxergamos aquilo que a maneira como nós nos vemos, mas ali nós enxergamos como Cristo quer que nós sejamos. Nós nos enxergamos como Cristo nos enxerga. E aí nós o adoramos em espírito e em verdade. O texto no versículo 15 fala também da sua voz. E fala de uma voz poderosa, majestosa, diz que é como de muitas águas. Isso é maravilhoso. Quando eu penso nisso, eu fico pensando nas cataratas do Rio Iguaçu, que fica aqui no Paraná. Que lugar majestoso. Eu fico imaginando, a mensagem aqui é como se a voz do Senhor Jesus fosse como de uma cachoeira. A voz de muitas águas. E essa cachoeira não tem como não ouvi-la. O barulho é muito forte, é muito alto. Mas assim, não sei se você já foi numa cachoeira, e quanto mais você se aproxima dessa cachoeira, mais claramente você ouve, e mais claramente você é envolvido por ela. Muitas vezes, mesmo perto da cachoeira, há tantos barulhos e tantas situações, gente conversando e pessoas conversando entre si, que muitas vezes a gente esquece que a cachoeira está lá fazendo o seu barulho, trazendo a sua voz. Eu entendo com isso é que claramente Cristo tem manifestado a sua glória e tem falado, nós que não temos ouvido. E a palavra, nos capítulo 2, capítulo 3, vai repetir, quem tem ouvido, ouça. Não é que Jesus não esteja falando em nosso tempo, Ele está falando. Nós é que não temos tido a sensibilidade de distinguir a voz dele, de ouvir e ouvir, como falei aqui, com o coração, com a mente, e obedecer. Então, no nome de Jesus, que você possa ouvir a voz dele, essa voz poderosa, essa voz cheia de autoridade. Olha, o versículo 16 fala das suas mãos. Fala que na sua mão direita, né, tá 7 estrelas. Isso é uma expressão do seu governo. Cristo é quem governa, Cristo é quem controla. E a igreja está nos cuidados dele. Fico lembrando aqui de João capítulo 10, versículo 28, que diz que nós estamos nas mãos de Cristo. E também estamos na mão do Pai. E que dali ninguém nos arrebata, ninguém pode nos tirar das mãos de Cristo. Amém? Essa mão poderosa que nos guarda, que nos protege. O versículo 16 fala da sua boca. E fala que da boca dele sai uma espada cortante de 2 gumes. Aqui, amigos, não é mais, que às vezes essa espada foi usada como símbolo do Evangelho, mas aqui não é mais símbolo do Evangelho, aqui, sobretudo, essa espada representa a palavra do juízo de Deus, uma palavra de juízo, conforme está lá no capítulo 19, o versículo 5, que diz que da boca daquele que é juiz do universo, sai essa espada que trará juízo sobre toda a humanidade. Isso está mostrando que Jesus, ele por um tempo, ele é o nosso advogado, ele foi aquele que sacrificou por nós e que luta por nossas causas, mas vai chegar um momento em que ele virá como juiz. O Apocalipse nos revela Jesus como juiz, e em um dado momento ele vai dar a sentença final, o veredito. E aí já não tem mais o que fazer, não tem mais para onde escapar. E ali, ou será, vinde benditos do meu Pai, ou apartai de mim.
e que a gente possa compreender isso. Sua boca poderosa, que sai essa espada. E por fim, seu rosto. E aqui João descreve um rosto de um ser poderoso, um ser que o seu rosto brilha mais do que o sol. Brilha como o sol do meio-dia, brilha como o sol no seu mais forte fulgor, quando está brilhando mais. É essa imagem, ele está vendo como um sol, um rosto poderoso. Eu queria aqui chamar a sua atenção para algo importante. A visão agora não é do Cristo servo. João não está vendo mais aqui aquele Cristo que foi perseguido, que foi preso, que foi esbofeteado, que o rosto foi cuspido. Não. Mas ele está vendo aqui não esse Cristo vencido, não esse Cristo cheio de dor. Ele está vendo aqui um Cristo cheio de glória e majestade. João não contempla aqui mais um rosto desfigurado, ensanguentado, mais um rosto que brilha como o sol. Ele não vê mais alguém, um Cristo humilhado, mas o Cristo exaltado. João está vendo uma nova versão de Jesus, uma versão que ele não conhecia. Ele conhecia aquele rosto sublime, como de um cordeiro, mas agora ele não é mais tanto um cordeiro, agora ele é o leão da tribo de Judá. Filipenses 2, o versículo 9, diz que Jesus se humilhou e ele foi até a posição de servo. Então, existe uma imagem bíblica do Cristo servo sofredor. João talvez conhecesse essa imagem, essa figura. Mas o versículo 9, lá de Filipenses 2, diz assim: mas o Pai o exaltou soberanamente e deu a ele um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra o reconheça como Senhor e todos os declarem que Ele é Senhor para a glória de Deus Pai. É diante desse ser exaltado, glorificado, poderoso que João está, aquele que foi exaltado pelo Pai. E diante desse ser, diante do Cristo que é revelado para a gente em Apocalipse, não tem como a gente não ter outra reação, que esse terceiro elemento aqui da experiência que João teve. A partir do versículo 17, eu aprendo que João teve uma reação natural ao contemplar o Cristo glorioso. Versículo 17 diz assim: e quando o vi, caí aos seus pés, como morto. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim e disse: não temas, não temas. Eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora vivo para todo o sempre. E tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. Eu tenho a chave do inferno. Olha que glorioso esse texto. O Warren Wiersbe, que é um comentarista bíblico, ele divide esse trecho que nós estamos estudando aqui também em 3 partes. E ele diz assim, que a primeira parte é aquilo que João ouviu, os versículos 9 a 11. Depois, aquilo que João viu, os versículos 12 a 16. E depois, o que João fez, os versículos 17 e 18. Aquilo que João ouviu, nós já falamos aqui. Aquilo que João viu, nós já falamos aqui. E agora nós vamos analisar essa terceira parte, que é aquilo que João fez. O que que João fez? Qual foi a reação de João diante do Cristo glorioso? A sua reação foi cair aos seus pés. Cair aos seus pés em adoração, cair aos seus pés como entrega, cair aos teus pés como rendição. Ele teve aqui um profundo quebrantamento diante do Senhor. O mesmo João que uma vez debruçara sobre o peito de Jesus, ali como alguém que o adotasse como um pai. Jesus cuidou de João, tão jovem. Agora, esse mesmo João não cai no seu peito, mas cai aos seus pés em adoração. Diz o texto que ele caiu aqui como morto.
E outras pessoas tiveram essa mesma experiência. Isaías, quando contemplou a glória de Cristo, ele achou que ia morrer. Ezequiel caiu desmaiado diante da glória de Deus. Daniel também desmaiou-se, desconfigurou-se ali, né? Caiu por terra diante daquilo que ele viu em Jesus, aquilo que ele viu em Deus. Pedro também, quando vê Jesus fazendo o milagre ali dos peixes, a primeira multiplicação, Lucas capítulo 5, quando ele vê aquele milagre, ele cai aos pés de Jesus e se prostra aos pés dele, dizendo, eu sou pecador e tu és um homem santo. Essa é uma reação natural. Quando viu Jesus, ele caiu também por terra, ele se prostrou, e agora nós vemos aqui João passando por essa experiência de ver a glória de Deus. E é uma reação natural da gente se prostrar diante do Senhor. Irmãos, às vezes eu fico preocupado quando a palavra fala para a gente quem é Jesus. Quando a gente lê e descobre quem Jesus é, o que Ele faz. Se a nossa reação não é nos cair de joelho diante dEle, e entregando tudo que temos, tudo que somos para o Senhor Jesus. Que nesse dia, que ao ouvir essa palavra, você possa fazer essa entrega de sua vida ao Senhor Jesus. O que Jesus fez para João quando ele se prostra? E ali João caiu de fato, talvez um momento como adorador, mas depois ele não suporta aquela glória. O que Jesus fez por ele? O texto diz que Jesus tocou e que Jesus falou com ele. Perceba que a mesma mão que segura as 7 estrelas, ou seja, que sustenta a igreja, que segura a igreja, que guia a igreja, é também a mão que toca para restaurar. É a mão que restaura. Jesus fala com João. O mesmo Jesus que acalmou os discípulos várias vezes, dizendo, não temas, não temas. É o mesmo Jesus e a mesma voz que diz para João, não temas, não temas. A revelação da graça de Jesus o põe de pé novamente, para que ele possa cumprir a missão que foi dada a ele. Ele recebe agora a condição para que ele pudesse cumprir aquilo que Jesus tinha concedido a ele. Que você possa, então, permitir que Jesus te toque e que a voz dele te restaure. Ele está dizendo, olha, eu te restauro. Eu sou capaz de restaurar sua casa, sua família, sua vida, restaurar o seu ministério. Eu sou capaz. E ele toca em você. Eu creio que através dessa palavra, eu creio que através da sua fé, Jesus pode tocar agora na sua casa e trazer restauração sobre a sua vida, sobre a sua história. No nome do Senhor Jesus, eu creio nessa palavra, que Ele possa tocar e que você também possa ouvir essa palavra. Não temas, não temas, eu sou contigo. Não temas porque eu sou teu Deus, não temas. Por que Jesus falou isso para João? João ficou aterrorizado diante daquele ser tão glorioso que ele contemplou. E era Jesus. Então eu queria dizer para você que a palavra não temas para João é também para você. E você não precisa ter medo de Jesus. A palavra não temas não tenha medo de mim, não tenha medo do que eu sou, não tenha medo. Sabe por que nós não precisamos ter medo de Jesus? Sabe por que você não precisa ter medo de Jesus? Porque Ele te ama, que apesar da glória que Ele tem, da sua majestade, do poder que Ele é, Ele te ama e Ele está com você para te guardar, para te proteger. Aleluia! Glória a Deus! Você não precisa ter medo da vida, porque segundo esse texto, ele diz, eu sou aquele que vive, Jesus é a vida, Jesus é a ressurreição e a vida, Jesus é aquele que veio para que nós tenhamos vida, e vida com abundância. Então você possa crer que Ele é o seu Senhor. Você também não precisa ter medo da morte, porque Ele é aquele que morreu, estava morto, mas que ressuscitou. E Ele venceu a morte. E por meio dele nós somos mais do que vencedor.
você não precisa também temer a eternidade. Não precisa temer a eternidade. Porque, segundo o texto, ele tem a chave da sepultura, e ele tem a chave da eternidade. Ele tem o poder de destruir toda a sepultura, ou todo o império da morte. Nós podemos crer nele, nós podemos confiar nele, acreditar nele poderosamente, sabendo que ele é Senhor, que ele é poderoso para nos guardar, para nos abençoar. Ele tem a chave, ele tem a condição de nos abençoar exatamente pelo fato de que ele tem a chave para nos tirar da sepultura, e ele também tem a chave de nos levar para o céu e fazer com que a gente esteja para sempre com ele. Muitos servos de Deus temiam a morte porque muitos da tradição judaica começaram um tempo a acreditar que a vida humana era até o dia da sepultura, e quando chegasse ali não tinha muita esperança. Então você tinha que viver naquele tempo de muitos crentes, muitos cristãos, que chegaram a perguntar sobre a eternidade: será que eu vou ser ressuscitado? E tem um texto lá de Daniel, capítulo 12, que Daniel questiona algumas coisas sobre o futuro, e Jesus fala para ele assim, Jesus fala para ele da seguinte forma, para Daniel, capítulo 12 de Daniel, dizendo: olha, você não vai ver isso que você não vai ver cumprir essa profecia literalmente, você não vai ver. Você vai ser morto e vai ser colocado numa sepultura. Mas uma coisa bonita, é o último versículo do livro de Daniel, que o Senhor promete para ele: mas eu não vou deixar você lá. No tempo certo, você ressuscitará. Isso é tão glorioso, é uma promessa que Jesus faz para Daniel, mas faz para todos os seus amigos. Jesus não vai nos abandonar na sepultura. A gente pode até morrer, mas um dia nós seremos ressuscitados para a glória e para o louvor dele. Glória a Deus por isso. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa perceber a verdade dessa palavra. Eu quero encerrar essa palavra agora, orando com você e dizendo o seguinte: olha, que aplicações nós podemos fazer desse texto que lemos, dessa introdução aqui, aquelas 7 cartas às igrejas da Ásia Menor, como nós falamos, são cartas para nós também. Nessa introdução e nesse texto que nós lemos, eu queria trazer apenas algumas aplicações aqui. A primeira delas é o seguinte: que em tempo de sofrimento, nós precisamos saber o quanto Cristo é poderoso. Essa é a maior de todas as informações, a mais importante de todas as informações. É glorioso, é muito bom nós sabermos quem é o nosso Senhor e saber que Ele está conosco. Saber que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Saber que nós não estamos sozinhos e que Ele, com a sua mão, nos sustenta, com a sua mão nos toca, nos restaura, com a sua mão nos guarda e nos guia. Ele é poderoso, Ele é Senhor da minha vida e da sua vida. E saber disso é que nos dá força, é que nos mantém de fé, é que nos dá esperança. A segunda aplicação aqui para a gente orar é saber, e eu quero que você saiba disso, Deus continua falando com a sua igreja. A expressão ouça, ou Jesus falando, essa expressão se repete no capítulo 1 até o capítulo 3, mais de 10 vezes, para mostrar que Deus fala. Nós podemos ouvir a voz do Senhor. A gente só precisa estar sensível a essa voz. Jesus está falando, igreja. Jesus está alertando. Tem uma mensagem clara para a igreja nesse tempo e ela precisa acordar. Aí você pode dizer: mas está tão difícil, está tão complicado. Olha, Deus pode falar conosco até na ilha de Pátimo. A ilha de Pátimo foi uma porta para o céu que João experimentou. E eu quero que você entenda isso, que nós podemos ouvir a voz de Deus em meio às tempestades da vida. Então, que nesse dia, nessa manhã, que ao ouvir essa palavra, você possa dizer assim: Senhor, me dá sensibilidade para que eu possa ouvir
E não só ouvir e entender, não só entender, mas praticar e guardar essa palavra no meu coração. Você que tem ouvido, ouça. Ouça o que o noivo está falando para você e viva essa palavra no seu coração. E por último, queria dizer para você que Deus deseja falar conosco e Ele deseja revelar coisas gloriosas. Como nesse livro, nesse capítulo que nós examinamos, versículo 19, diz: eu quero revelar coisas que já foram, coisas que aconteceram, coisas que estão acontecendo e coisas que ainda acontecerão. Deus tem muitas coisas para revelar para a sua igreja, para o seu povo, e que nós possamos estar sensíveis a ouvir a voz de Deus e praticar essa palavra de Deus sobre nossa vida. Eu cito aqui uma ilustração que eu gosto de citar, de um rapaz que no início do século passado decidiu mudar-se da Europa para os Estados Unidos. Ele era muito pobre, mas estava querendo tentar a vida e experimentar um novo tempo na sua história, na sua existência. E aí ele juntou o que tinha dinheiro e pediu ajuda a muitos amigos e ele juntou e comprou uma passagem e ele foi fazer essa viagem. E por conta da escassez, ele pediu para que os amigos ajudassem. Os amigos, então, também, sem muita grana, deram para ele algo que ele pudesse comer nesse caminho. Deu queijo e bolacha, né, o biscoito, que era o que podiam dar para ele. E era um alimento que não é tão perecível, né, que tem um tempo mais de validade. Então ele começou a fazer essa viagem, né, de meses, de dias, meses, nessa condição. Ficava lá só na sua cabine, comendo queijo e bolacha. Dias, semanas nessa aflição. E chegou um momento que ele não suportava mais essa situação, então ele chegou até o comandante do navio, né, o capitão do navio, e ele então disse para ele: olha, eu não estou suportando mais. Eu preciso de um socorro seu, de uma ajuda sua. Eu quero trabalhar para você aqui. Você pode pedir para que eu lave o navio, não sei o que você quiser que eu faça na embarcação. Eu só não aguento mais comer queijo com bolacha. Eu não suporto mais isso. Eu quero comer da comida do restaurante aqui. Aí, se você quiser, eu posso fazer o que você precisar, eu vou te ajudar. E aí o capitão ali do navio falou: mas como assim? Eu não estou entendendo o que você está falando. Me dá aí a sua passagem. E aí pegou a passagem dele e diz: olha, essa passagem que você comprou dá direito a você comer de tudo que tem aqui nos restaurantes. Já está incluso no pacote. Você não sabia? Você pode comer de tudo que tem aqui. Eu quero dizer com essa ilustração o seguinte, de que nós estamos numa embarcação, Cristo é o comandante, e Ele tem todo tipo de alimento e palavras e direções para a gente. Coisas grandiosas, poderosas que nós podemos experimentar, e muitas vezes nós nos submetemos à escassez, a viver na escassez, a viver uma vida cristã medíocre, rasa, e não a vida em abundância que Ele deseja que nós vivamos. Que você possa viver isso, no nome de Jesus. Que você possa viver essa graça de Deus sobre a sua vida, sobre a sua história, no nome de Jesus. Que você possa experimentar a vida em abundância que Jesus tem para você, e para isso, que você possa ouvir a sua voz. Quem é aquele que fala conosco? É Jesus. E Ele está falando. Então ouça a sua voz e viva tudo que Jesus tem para você viver. Feche os seus olhos, eu quero orar com você nesse instante. Senhor meu Deus e Pai, eu quero nesse momento orar por esse irmão, por essa irmã, diante dessa palavra que nós ouvimos, pedindo a Tua bênção, pedindo que o Senhor nos dê condição de ver a Tua face, saber o quanto o Senhor é poderoso e glorioso, saber que o Senhor está conosco, que nesses tempos tão difíceis a gente tenha a condição de ouvir a Tua voz falando ao nosso coração. Que nesse tempo tão complicado, nós possamos, meu Deus, viver tudo que o Senhor tem para nós vivermos. Assim eu oro
nesse instante, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.